Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, aqui do Orientação do Alto, onde eu passo conteúdo, aulas, né, sobre simbologia, sobre astrologia, sobre cartomancia, visão sistêmica, né, tem muito assunto. Bom, tô vendo se tá gravando aqui, tá? Tô melhorando o áudio, né, gente? A gente vai melhorando aos pouquinhos, conforme a possibilidade. Um outro tema sugerido, né, para aqui pro canal, inclusive você pode deixar sugestões aqui para mim nos comentários, pode repetir sugestões se eu não fiz o vídeo ainda, porque é muita coisa para eu dar conta, tá, gente? Eu tô ainda, né, aprendendo a lidar. Enfim, casas interceptadas, né? Casas interceptadas é um assunto um pouco mais técnico, né? Um pouco mais teórico. Eu vou introduzir o assunto, mas é muito válido a gente colocar em prática em aulas, tá? Então eu já tô bolando pra gente fazer um curso. É, Embora já tenha dado muitas aulas, feito muitas turmas, mas eu não deixei nenhum curso disponível gravado, né? Às vezes eu posso ter trechos de aulas, mas a minha intenção é deixar todas as aulas gravadas, né? E quem quiser aula particular, eu ainda tô dando aula particular, tá bom? Mas a casa interceptada, quando a gente intercepta alguma coisa, é quando a gente tá interrompendo o fluxo natural que aquilo tem, tá? E a respeito das casas interceptadas, é porque na parte mais teórica, né, onde a gente coloca ali a mandala do mapa, a gente vai observar aqueles signos, aquela roda zodiacal, aqueles planetas naqueles signos, e aí a gente vai trazer para o ponto de vista aqui da Terra. Quando a gente traz para esse ponto de vista e a gente consegue observar eles por esse ponto de vista terreno, acontece de algumas signos, né, algumas dessas energias, de algum desses astros, eles não estarem dentro do seu fluxo natural, dentro do seu fluxo verdadeiro por conta do ponto de vista aqui da Terra, que são as casas. E aí a gente vai ter vários sistemas de casas, tá? Os signos interceptados, eles vão ocorrer principalmente na Plácidos, regiomontanos, que também são os sistemas mais populares, tá? E vão ocorrer também principalmente longe dos trópicos, né? Então, extremo norte ou extremo sul do globo. Quanto mais longe do trópico, maior a possibilidade de ocorrer. Porque os dias e as noites, eles são extremamente irregulares. Então, a quantidade de tempo que o Sol passa, seja acima da linha do horizonte, né, um dia muito longo, ou abaixo da linha do horizonte, um dia uma noite muito longa e um dia muito curto, vai alterar o tamanho dessas casas, porque tem relação, tem correspondência, esse cálculo, Plácidos e regiomontanos, com a passagem do Sol, né? Quando ele rompe no horizonte, que horas ele passa ali na linha do horizonte e quanto tempo ele vai ficar visível ou não visível no céu, né? Então, é muito natural ali que tenham alguma altura em que o Sol passa que ele vai ficar mais evidente ou por mais tempo. Aqui no Brasil, vocês já devem ter reparado que isso ocorre, eu reparo muito pelo menos com o pôr do Sol. É muito engraçado. Lá no sul, lá no Paraná, o pôr do sol é longo. Eu lembro que quando começava a baixar o sol, eu saía, atravessava a cidade para ver o pôr do sol e eu conseguia ainda ver o pôr do sol. Agora que eu tô na faixa do Rio de Janeiro, né, mais próxima do trópico, eu fico assim abismada, porque minha mãe, eu às vezes estou de videochamada com ela, e aí ainda tá escurecendo lá no Paraná e aqui já tá escurão. E eu lembro que lá no Paraná eu atendia uma cliente que era do Paraná e foi para o Nordeste, morar ali naquela região. E a gente fazia videochamada no final da tarde para ver cartas para ela, alguma coisa assim. E aqui, lá no Paraná, no caso, né, comigo, ficava assim um tempão até escurecer.
E aí, pra ela tava assim, com super claro e de repente, vum, ficava super escuro muito rápido, muito rápido. Então, tem relação com essa questão dos trópicos, né? E a quantidade de tempo que o Sol tá passando por ali, a quantidade de tempo que o Sol passa e fica, né, perdura em cada região do céu. Por mais que ele tenha um passo médio equilibrado, o que acontece é a distorção da percepção desse passo médio do Sol em relação aqui com a Terra. Então, o Sol não está demorando mais ou menos, mas a percepção que a gente tem é completamente diferente por causa do local onde a gente está, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí acontece a tal das casas interceptadas. E por que é tão forte, né? A astrologia é bem mais tradicional, principalmente assim, da parte medieval, ou até mesmo helenística, que é bem mais antiga. Eles normalmente vão utilizar o sistema de casas iguais, então não acontece signos interceptados, tá? Mas eu vejo uma importância muito grande em utilizar isso, porque ele dá pra gente a noção de como é que é a percepção da distância, né, do ritmo, do ponto médio, do passo médio, da velocidade, da percepção dessa velocidade em relação aos signos, às casas, né? E a própria conjuntura inteira do mapa, porque cada casa é um assunto da vida da pessoa. E aí a Plácidos, ela vai trazer essa percepção de assuntos maiores e assuntos menores, em signos que eles estão vazando por alguma cúspide ou que eles estão presos sem nenhuma porta, sem nenhuma vazão, porque é como se aquele signo estivesse interceptado, né? É a palavra que a gente usa. Então ele está guardado, ele está interrompido naquele fluxo daqueles assuntos dentro de um assunto. Ele não está tendo vazão de expressão, entende? E se, por exemplo, for Câncer ou Leão interceptado, então o planeta que é regido, no caso, ou o Sol ou a Lua, que são os únicos regentes, tanto de Leão quanto do signo de Câncer, vai ter uma importância muito grande, vai ser a única esperança. E se por acaso também tiver em algum signo interceptado, a expressão é bem mais velada, é bem mais difícil. É como se ficasse uma expressão sem contexto, né? Uma expressão sem contexto. E é muito importante a gente ter essa percepção, porque vai dar toda a diferença na hora de interpretar. Não que esteja errado, porque quem não usa signos interceptados ou quem não vê a importância dos signos interceptados vai ter uma outra forma de visão, né? Uma outra forma de entendimento daquelas manifestações, né? E essas diferenças, né? Até já tentei explicar aqui para vocês a respeito do planeta que está mudando de casa, né? Tá no finalzinho de uma para outra, para tentar entender qual grau exatamente, qual casa exatamente aquele planeta pertence, né? Acabou que muita gente continua não entendendo. É importante, gente, não pular etapas, tá? Não pulem etapas do entendimento e do aprendizado. Foquem no simbolismo básico, foquem no significado de cada coisinha, porque aí elas vão te dando um fundamento para você conseguir entender outras coisas, né? Outras camadas, outros assuntos. E essas casas interceptadas são outras, então para compreender melhor, é fundamental pegar desde o princípio do sistema de como é calculado essa casa. Por que aquele astrólogo, aquele matemático quis usar aquele tipo de cálculo? Qual a importância que ele estava vendo naquilo? Qual que é o resultado disso? Qual que é o entendimento, né, das casas? O que seria uma casa inteira, signo inteiro? O que seria um signo interceptado, né? Então, por que aquele nome? Qual que é o tipo de cálculo feito? Qual que é o significado disso? Vai trazendo mais clareza para ser interpretado. Mas, basicamente, é uma dificuldade de vazão daquela energia. Eu uso a palavra energia, mas a gente sabe que não é exatamente uma influência energética, e sim uma correspondência, né?
Então, o signo interceptado, ele não vai ter essa correspondência de expressão e manifestação de forma fluida, de uma forma adequada. Muito possivelmente, é como se ficasse preso, né? Uma dificuldade dentro daquele assunto. E sempre são eixos, tá? Desculpa. Então, por exemplo, quando a gente tem um signo interceptado, a gente vai ter o oposto dele também, tá? Então, se a gente tem touro interceptado, escorpião também vai ter interceptado. E, em contrapartida, a gente também vai ter outros 2 signos que vão estar ocupando a cúspide de 2 casas. Então, eles vão ser maiores, né? Eles vão estar ocupando maiores assuntos. E a gente também vai ter casas bem menores, bem mais espremidinhas e casas muito maiores, tá? E esse significado é muito óbvio e muito claro. Então, quer dizer que as casas menores vão ter mais rapidez, mais pressa, mais menos ocupação de tempo, né? Porque as casas têm relação com o tempo do movimento dos astros e no espaço, ou seja, no local onde ocorrem, né? Então, os temas, os assuntos, então tem toda essa correspondência simbólica. Então, a casa que é muito maior, que ocupa muito mais espaço, ela vai ter mais ênfase, mais importância e você vai ocupar mais tempo da sua vida com aqueles assuntos, né? Então, é muito interessante, inclusive, analisar mapas mais, assim, do hemisfério norte, assim, bem, bem longe ou bem, bem no sul. A desproporção, né, das casas, elas têm uma importância, sim, tá? E por mais que seja mais difícil de ler, é realmente mais diferente, né? Diferente essa manifestação desse fluxo. E nem sempre vai ser ruim, inadequado, né? Porque a gente vê um grande nível de desenvolvimento, né? Nesses extremos polos, quase sempre, né? Enquanto que perto do trópico, né? Do Equador, a gente vai ter um nível, tende a ser um pouco mais simples, né? Usando palavras assim mais amigas, né? Por quê? Pode ser, né? Mas não necessariamente. A qualidade daquela alma precisa passar por aquelas tendências ali, vai ter mais facilidade, mais dificuldade, né? Vai ter uma expressão diferente, vai ter uma importância diferente, né? Então, é basicamente isso. Para a astrologia kármica, ela vai ter muito significado espiritual, os signos interceptados. Eu sei interpretar o mapa de forma kármica, mas é sempre especulação, né? Porque a gente não tem um radar de vida passada. E eu sou católica, então dentro do que eu acredito, eu acho mais fácil existir realidades paralelas, né? Do que vidas passadas. Mas é um assunto de filosofia meio teoria, né? Teorias. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Para quem não trabalha com astrologia kármica nem nada, vai ser só uma expressão, uma forma de expressão, né, dessa forma, desse signo, né? Mas é bem interessante. Aí eu tenho que pegar muitos exemplos. Aqui foi só um assunto introdutório. Aceito sugestões de temas, outras coisas que você tenha vontade de aprender, né? Se você tem signos interceptados, deixa o comentário aqui para aumentar o engajamento. Também fica o convite para vocês deixarem meus vídeos em playlists ou virem maratonar o canal, para que eu consiga fechar as horas para monetizar. Bem cara de pau, né? E não deixe de deixar o seu like, se inscrever se você é novo. E para ficar por dentro das novidades de atendimentos, né, e valores, tenha o meu contato aqui das outras plataformas vizinhas, tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima!